Fala, meu povo! Tá começando o cafezinho na varanda para vocês. Café com Beckler chegando, tô em Minas Gerais e estando em Minas Gerais não poderia faltar um cafezinho com uma vaquinha bonitinha. Olha só não tem café, né? Não é porque eu tô em Minas que vai ter café no Café com Beckler. Meu povo, tá um pouquinho diferente, né? É café com passarinho também. É bem bonitinho aqui o lugar onde eu tô. E eu vou passar com vocês a rodada do final de semana do futebol europeu, da qual eu não vi nenhum jogo, tá? Assisti Barcelona e Valência e olhe lá. Mas eu vou passar uma geral dos campeonatos, anotei algumas coisas aqui, eu não vou comentar das partidas especificamente, mas sim das situações dos campeonatos nacionais na Europa, das 5 principais ligas. Para quem tiver com preguiça de ver tudo, mas pode ver tudo e pode dar um like aqui, se inscrever no canal também, deixar algum comentário sobre as principais ligas europeias. O índice é a Bundesliga, depois Premier League, depois La Liga, depois Série A e por último a Ligue 1 francesa. Começando da Bundesliga, gente, uma rodada que teve surpreendentemente uma média de menos do que 3 gols por jogo, foram 26 em 8 jogos, em 9 jogos, perdão, dá uma média de um pouquinho de menos de 3, a maior média de gols da Europa com 3,31 para o campeonato alemão. Chama atenção, a sequência do Bayer Leverkusen foi quebrada pelo Atlético de Madrid, né? Eram 12 vitórias consecutivas, contando todas as competições. Perdeu do Atlético de Madrid e nessa rodada empatou com Leipzig pelo campeonato alemão, 2-2. Mais um tropeço do Borussia Dortmund, uma vitória do Dortmund nos últimos 10 jogos, contando todas as competições. Borussia Dortmund nessa rodada empatou com o Werder Bremen 2-2 e estava ganhando por 2-0. Só no campeonato alemão é uma vitória em 8 jogos do Borussia Dortmund, demitiu o Sahin, enfim, está no mau momento Dortmund, 11º colocado, mais para baixo do que para cima, são 18 clubes no campeonato alemão, então está mais para baixo da tabela do que para cima na segunda parte, e a vitória do Bayern de Munique sobre o Freiburg, 2-1, o Bayern de Munique não afrouxa no campeonato alemão, né, não dá chance para os outros, tem 6 pontos mais do que o Bayer Leverkusen, tem uma boa vantagem o Bayern de Munique, com seu rival, seu competidor mais perto. Passando para a Premier League, os dois primeiros venceram, Liverpool e Arsenal conseguiram vitórias, o que é bom para o Liverpool, elimina uma rodada, tira uma rodada do caminho, mantém 6 pontos em comparação com o Arsenal. O jogo talvez o principal da rodada, Chelsea-Manchester City, com vitória do Manchester City. Nos últimos 7 jogos, as últimas 7 rodadas, o Manchester City fez 14 pontos. O Chelsea nessas mesmas 7 rodadas fez 6 pontos. 6 pontos para o Chelsea, 14 para o Manchester City, tirou 8 pontos em relação ao Chelsea. E na tabela de classificação a gente já vê o Manchester City à frente. A rodada também teve o Nottingham Forest, perdendo para o Bournemouth por 5-0. O Bournemouth do Iraola, que é o chamado de Mata Gigantes, né? Do campeonato inglês nessa temporada, já ganhou de muitos times lá da parte de cima, e ganhou do Nottingham Forest, que é o terceiro colocado, por 5-0. Olho no Nottingham, hein? Que tinha a melhor defesa do campeonato e tomou 7 gols nas últimas 2 partidas. Ganhou por 3-2 do Southampton, mas perdeu para o Bournemouth pelo placar de 5-0. Ainda é o terceiro, ainda com 3 pontos em relação ao quarto e ao quinto colocado, o Manchester City e o Newcastle, mas no momento, pelo menos assim, as últimas semanas, de instabilidade de defesa para o Nottingham Forest. Manchester United conseguiu vencer, ganhou do Fulham 1-0, 14 pontos em 12 jogos com Rubem Amorim, um aproveitamento de 38%. Sem o Rubem Amorim, o time teria um aproveitamento até um pouco melhor. Se fosse o Rubem Amorim durante todo o campeonato com esse aproveitamento, ele teria 2 pontos menos na tabela de classificação. Mas também acho que se tivesse o Rubem Amorim durante todo o campeonato, desde o início, tivesse feito uma pré-temporada e tal, acho que o time estaria já jogando um pouco mais perto do que ele imagina, e não esse Manchester United tão inconstante que a gente está vendo. E para finalizar, a derrota do Tottenham em casa para o Leicester, 2-1. O Tottenham perdeu para o Leicester, que era até então o vice-lanterna do campeonato inglês. Só o 15º colocado. Uma vitória do Tottenham desde dezembro na Premier League, hein? Desde 1º de dezembro, o Tottenham só venceu uma vez. A gente já está no final de janeiro. Muito mau momento do Tottenham, mesmo muito má temporada do Tottenham, né? Que antes era um time inconstante, porque fazia e tomava muitos gols, e agora basicamente só toma muitos gols e não tem feito tantos assim. Campeonato espanhol, eu já tinha passado ontem por detalhes da vitória do Barcelona sobre o Valência. Me faltou falar sobre o Valência, que está afundado na zona de rebaixamento. Tem alguma reação, já passou o Valladolid, mas ainda assim
tá muito dentro da zona de rebaixamento. Se a gente for olhar na tabela de classificação, Valência tem 16 e o primeiro time fora tem 20, que é o Alavés, que ainda joga nessa segunda-feira. Então, se o Alavés vencer o Celta de Vigo, vai para 23 e o Valência ficaria a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento. Claro que também tem as situações do Espanhol, do Valladolid, mas o grande é o Valência, né? Dos principais campeões da Espanha. Eu já falei aqui algumas vezes no café que está há muito tempo flertando com a segunda divisão e se bobear, vai conseguir. Destaque para o Atlético de Madrid, que perdeu 5 pontos nos últimos 2 jogos, mas conseguiu uma vitória muito importante na Liga dos Campeões, no meio de semana contra o Bayer Leverkusen, o que mostra que aparentemente é casual essas derrotas e esses tropeços no Campeonato Espanhol, mas agora casual também custa campeonato, também custa ponto, mas acho que não é um motivo para um sinal de alerta no Atlético de Madrid o tropeço com o Villarreal nessa rodada. E antes a derrota para o Leganés, essa sim é mais pesada, porque era o Leganés e tal, um time lá de baixo, mas simplesmente margem de erro. Como o Atlético de Madrid ganha tantos jogos no final, como o Atlético de Madrid consegue tantos pontos no final, nem sempre vai ser assim, você vai na margem de erro, de vez em quando vai bater na trave e entrar, de vez em quando vai bater na trave e sair, de vez em quando vai cair cara, vai cair coroa. É o que dá o Atlético de Madrid, que conseguiu essas 15 vitórias, muitas delas ganhando no finalzinho e tal, então em algum momento também isso ia parar de chegar e a gente ia ver mais tropeços. E o Real Madrid, 3-0 no Valladolid, o Mbappé tem 12 gols nos últimos 12 jogos, somando todas as competições, já está no calcanhar do Lewandowski, 2 gols atrás na artilharia, e já vai deixando aquela má sensação de início de campanha dele no Real Madrid mais para trás, né? Acho que tem até mais gols do que boas sensações o Mbappé, mais gols do que encaixe e tal, mas pelo menos está vindo. Estão vindo os gols e tal, e aí a partir daí ele vai se sentir mais confortável dentro de campo. Eu cheguei a falar, no momento que o Mbappé estava muito criticado, depois do jogo contra o Liverpool e tal, falei, pô, o impacto inicial eu também esperava que não seria bom, que poderia não ser bom, porque não é um encaixe muito natural dele com esse Real Madrid que já estava muito acertado antes. Mas em médio a longo prazo, eu nunca tive dúvida de que o Mbappé poderia e deveria entregar muito ao Real Madrid e continuo achando. Chega até a falar, né? Numa dessas é tudo tão perfeito, assim, um ataque, um jogador tão bom se juntando contra os jogadores tão bons que se bobear a única chance de dar errado. Mas eu sinceramente não acredito nisso, tá? Acho que o normal é que o Mbappé dê certo a médio e longo prazo no Real Madrid e que o encaixe inicial fosse um pouco mais complicado. Eu acho isso completamente natural. E o Real Madrid, com esses bons jogadores que tem na frente, vai voltar o Vinícius já a partir da próxima rodada, tem muito poder de fogo para decidir os jogos. O Barcelona, com esse super ataque que tem no Campeonato Espanhol, se a gente for olhar, só tem 9 gols a mais do que o Real Madrid. 9 gols até é muita coisa? Mas a gente fala muito mais do super ataque do Barça nessa temporada do que do super ataque do Real Madrid, que já tem 50 gols marcados em 21 jogos, também é muita coisa. Campeonato italiano. Caiu a invencibilidade da Juventus, vejam só vocês, depois de muitas e muitas rodadas, finalmente a Juventus perdeu no campeonato italiano, foi derrotado para o Napoli 2-1, o Napoli que é o líder do campeonato. A Juve eram 21 rodadas? Isso, tinha 21 rodadas com 8 vitórias, 13 empates e agora uma derrota para a Juventus. Vitória do Milan sobre o Parma 3-2, com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo. Estava perdendo em casa por 2-1 até os 47 do segundo tempo, marcou aos 47 e aos 49 o Milan para vencer. A sensação que dá é que com a chegada do Sérgio Conceição, pelo menos o time do Milan está tomando gosto por competir, está competindo melhor, está tomando gosto por vencer, está mais valente, tem mais paixão no jogo do Milan. E daqui a pouco pode ser que tenha também mais futebol. Olha que esse time vai para o playoff da Champions e pode ir para as oitavas de final. Tem 15 pontos e se vencer o Dinamo de Zagreb fora de casa na última rodada, vai direto para as oitavas e a gente vai ter uma camisa muito pesada, um time que tem bons jogadores e um time com espírito. Esse time do Milan está mostrando ter espírito. Então, é o Milan de volta? Não. Mas tem bons elementos para a gente pensar que pode ser legal de ver. Assim como o Milan chegou à semifinal da Champions há 2 temporadas, né? Mas é um time com boas individualidades, é um time com paixão por vencer e é um time com uma super torcida e uma super camisa. Isso já torna qualquer confronto do Milan nas oitavas de final da Champions interessante. Eu não vi esse jogo com o Parma, mas quando eu entrei para ver alguma coisa da partida e tal, eu vi que o jogo estava empatado no intervalo e saíram Theo Hernandes e Rafael Leão. Se foi por opção técnica e esse time virou aos 49 do segundo tempo, é muito bom para que todo mundo veja que o técnico está fazendo alguma coisa que ele entende, e outra para fazer Theo Hernandes e Rafael Leão, que são ótimos, mas são ótimos de vez em quando, e isso não serve para eles se coçarem. Então, não sei se os dois se machucaram, se foi um machucou e o outro foi opção técnica e tal, não sei, tá? Mas caso tenha sido opção do Sérgio Conceição,
e o time tenha conseguido virar, acho que é muito bom, porque as temporadas de Rafael Leão e Theo Hernandes são muito inconstantes, e eles precisam ser constantes. Futebol é todo dia, gente. Futebol é a cada 3 dias. Não dá para ser bom de vez em quando. Para ser um nível top, tem que jogar bem todo dia. E para finalizar, Inter 4-0 no Lecce, mais um gol do Dumfries, já tem 9 participações em gols nessa temporada, 8 gols, 1 assistência. Eu quero até ver o Condé no Barcelona, porque o Condé, ao que me parece, é o lateral com maior participação ofensiva nessa temporada do futebol europeu. Eu acho que o Júlio Koundé tem mais participações em gols do que o Dumfries. Tem 10 participações, o Dumfries tem 9. 3 gols para o Koundé, 7 assistências, o Dumfries tem 8 gols marcados, tem números assim, de quase que atacante na Inter de Milão. E está muito bem. 4-0 em cima do Lecce, melhor ataque da Inter, segunda melhor defesa, tem 3 pontos menos do que o Napoli, mas tem um jogo a menos. Tem aquele jogo com a Fiorentina, que foi adiado pelo jogador que passou mal e tal, né? Ainda tem um jogo para fazer contra a Fiorentina, a Inter de Milão, que está caminhando muito forte de novo, não sei se para ganhar, mas para disputar muito bem o título italiano, como fez na temporada passada, que ganhou com facilidade. E para finalizar, gente, campeonato francês, Ligue 1, o Paris Saint-Germain empatou com o Reims, 1-1, e ainda assim tem 10 pontos mais do que o segundo colocado, que é o Olympique de Marselha, do De Zerbi, que também tropeçou nessa rodada. Segue invicto o Paris Saint-Germain, dos grandes clubes europeus nessa temporada, é o único que não perdeu, né, no seu campeonato nacional. O Paris Saint-Germain tem 14 vitórias e 5 empates depois de 19 jogos, 10 pontos mais do que o segundo colocado. O Mônaco é o terceiro colocado na tabela de classificação, já bem atrás do PSG. Melhor ataque, melhor defesa, né? 49 gols marcados, o segundo melhor ataque é o do Olympique com 40, 17 gols sofridos. A segunda melhor defesa é a do Lille com 17, 2 gols a mais, com 19, 2 gols a mais. Então vai caminhando o Paris Saint-Germain, muito tranquilo na França. Me chama a atenção isso, né? Como o campeonato francês não puxa o Paris Saint-Germain para cima. Eu sei que isso é um papo velho, mas é isso mesmo. É capaz de ganhar do Manchester City, um jogo muito exigente na quarta-feira, e no final de semana, se o jogo não é tão exigente assim, empata, joga assim, e ainda assim é líder, 10 pontos de vantagem, melhor ataque, melhor defesa. Então, esta característica do campeonato francês, do Paris Saint-Germain ser muito melhor que os outros, de não ter que se esforçar tanto, faz com que nem sempre ele esteja pronto para se esforçar muito e para viver todas as situações que o futebol te pede, de exigência, em jogos maiores de Liga dos Campeões. Não é um problema dessa temporada do Paris Saint-Germain, é um problema crônico que o Paris Saint-Germain tem por ser muito, muito melhor do que todos os outros times da sua liga, e mesmo quando não vai bem, quando tropeça, se eu não estou enganado, é o segundo tropeço seguido do Paris Saint-Germain, né? Campeonato francês, acho que tinha empatado tinha vencido o Lens no finalzinho com o gol do Barcola na semana passada, mas enfim, mesmo sem fazer todo o esforço do mundo, sem jogar tudo que pode, abre muita vantagem em relação aos seus competidores. É isso daqui, meu povo, de cafezinho para vocês. Desculpa pelo som dos passarinhos, mas cá entre nós, eles que dão certo, eles estão no habitat deles, e eu tô aqui gravando vídeo para vocês. Até mais, hein? Eu devo voltar na quarta-feira, pós-rodada final da Liga dos Campeões. Vou tentar fazer um vídeo prévio a essa rodada final, explicando a rodada final e alguns detalhes de classificação e tal. E devo voltar após. Devo porque eu não sei como serão meus dias por aqui, é viver de hora em hora. Mas devo voltar, se tudo der certo, depois para falar da rodada final da Champions. E vamos ver o que eu consigo assistir também, né? 18 jogos ao mesmo tempo. Devo assistir Barcelona e Atalanta e acho que Paris Saint-Germain e Stuttgart são os que eu estou mais interessado. A priori, né? Daqui a pouco pode ser que eu troque para Bruges. Como se diz no Brasil? Bruges da Bélgica? É porque na Espanha a gente fala Bruges, contra Manchester City. Enfim, gente, é isso. Boa semana para vocês, hein? Quem não teve juízo no final de semana, acertou, mas agora tem que ter. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.